E como nós passamos pelos vários lungos, nós retornamos para o lungo do elemento éter. Então, a gente amplia novamente, estabiliza a mente. Estabiliza a energia do elemento éter. O elemento ar, etc. Então nós vamos manter isso como foco da mente. Nós vamos passar um por um dos elementos e retornar ao primeiro. Agora, o foco na energia correspondente, ele não é um foco que possa ser visto com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, nem mente cognitiva. O causal, ele é alguma coisa que vai surgir, eu vou manifestar ali mesmo. Então essa é a prática. E isso nós vamos chamar de chamata impura com foco na energia. Aí nós temos chamata pura, ou seja, nós mantemos isso e agora nós acessamos os vários sons, visões, etc. ao redor. E a gente volta a estabilizar a energia, evita a perturbação da energia enquanto nós estamos focando isso. Aí na sequência nós vamos praticar Metta Bhavana, ou seja, a gente vai acessar agora coisas sutis, que estão em algum lugar, que são coisas perturbadoras, né? Ou não, mas de modo geral tudo aquilo que a gente tem atração, ou aversão, ou indiferença é perturbadora. Então a gente vai olhar e vai dizer que se eles sejam felizes, superem o sofrimento, etc. Nós vamos produzir uma cura interna. Cura do ambiente. Num sentido mais profundo, nós vamos começar a construir terra pura. Até dentro de uma abordagem social. A gente vai desenvolver uma visão de mundo que começa a mudar o mundo, porque nós vamos mudando elemento por elemento. A noção de terra pura, para ser efetiva, ela tem que estar dentro do samsara. Quando eu olho terra pura com um olho lúcido, eu vejo terra pura também, um lugar iluminado. Mas terra pura é um veículo para os seres que estão dentro da mente dual. Uma vez que eles não veem as mandalas, eles podem usufruir as terras puras. Quando eles estão com a mente dual, eles olham as terras puras como se fosse um lugar favorável, onde tem coisas favoráveis. Mas desde a visão da sabedoria transcendente, desde a visão lúcida, nós sabemos que não há essa separatividade. Mas as pessoas que estão dentro da perspectiva separativa, elas veem aquilo como uma condição favorável ao redor. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a pessoa está transformando aspectos internos. E esses aspectos internos se manifestam como se fossem estruturas do lado de fora. Só que esses aspectos internos, eles podem gerar linguagem e ser compartilhado com outros. Então surge um aspecto social coletivo de terra pura. Aí, nesse sentido, nós podemos também gerar métodos para acelerar esse compartilhamento das visões de terra pura. Que um dos métodos que é utilizado é isso, que é chamado investigação apreciativa, né? E a gente usa mais ou menos, a gente não usa exatamente investigação apreciativa, nós usamos uma coisa parecida. Então, esse processo onde a gente então vai conversar uns com os outros e gerar linguagem e se olhar de uma certa forma, assim, através desse diálogo.
Então isso produz um tecido coletivo, um tecido social. É super importante isso. Então no SEB a gente está produzindo esse tecido social o tempo todo, porque nós estudamos em grupo, nós praticamos em grupo, né? Tem a conexão das pessoas que estão dentro do programa com seus tutores, os tutores ajudam os facilitadores a estabelecer também as redes. Então as redes vão surgindo. Nessas redes a linguagem e a forma de nós nos olharmos vai mudando. Nós vamos fazendo as práticas, vamos expandindo essa visão para o mundo ao redor, né? Então, essa é uma forma assim. É uma forma super prática e super efetiva. Então, acho que está tudo explicado, né? Acho que vocês vão começar um pouquinho antes. Eu explico. Esse tema da paisagem, ele não está nos textos dos homens, né? Ele não está. Mas o conteúdo, como é que eu vou dizer? Não, o tema, enfim, está, mas a palavra não está. E aí eu vou explicar como é que isso funciona. Por exemplo, quando nós olhamos a roda da vida, a gente vai dizer, numa abordagem mais dura, né, mais separativa, a gente vai dizer, existem seres que são os deuses, existem os semideuses, os humanos, os animais, os seres famintos e os seres dos infernos. A gente vai olhar como se fossem seres em algum lugar. Assim, essa é a abordagem mais concreta com respeito aos seis reinos. Então, no mundo existem os seres sencientes. Ele se divide em 6 grupos. A gente vai dizer assim. Uma abordagem mais psicológica, que é usada por muitos mestres, entre eles Trungpa Rinpoche, Chagdo Rinpoche e outros, nós olhamos a roda da vida, entre eles também Gampopa, nós vamos olhar a roda da vida numa perspectiva interna, não propriamente seres, mas mentes operando de um certo modo. Então, esse ponto de quando nós entendemos que os infernos é uma mente olhando de um certo modo, nos permite dizer, a pessoa está na paisagem dos infernos. Mas a palavra paisagem vem pelo seguinte, porque quando a pessoa está com a mente nos infernos, quando ela olha em volta, ela se sente oprimida pelo lugar. Ela se sente amedrontada, ameaçada. Ela acredita que ela deve agredir aquelas pessoas ao redor. Isso é muito espantoso. Mas isso é paisagem. Então, para nós, a gente não vai dizer aquela pessoa pensa assim. A gente vai dizer aquela pessoa está operando com aquela paisagem. Se a pessoa mudar de paisagem, a pessoa opera com outro modo. Então, a mente, ela inclui esse aspecto. Então, não só a pessoa pensa, mas aquele pensamento e a energia que ela associa está, na verdade, condicionada por uma paisagem que a pessoa não está nem vendo. Então, a gente, quando vai olhar isso, a gente procura olhar qual a paisagem que a pessoa está operando e tenta trocar de paisagem. Aí, Metta Bhavana, como nós estamos operando, vai trocar as paisagens. Porque, por exemplo, eu olho para a pessoa e digo que ela seja feliz, que ela supere o sofrimento. No início eu não consigo que isso seja efetivo. Mas quando há a troca da paisagem, aí aquilo se torna efetivo. Aí aquilo acontece. Né? A gente vai percebendo isso. Agora, essa troca de paisagem, essa mobilidade a esse nível, que é um nível sutil, né? Por exemplo, eu estou olhando internamente. Quando eu olho internamente, eu vejo meus pensamentos. Mas eu vou olhar além disso, vou olhar atrás desses pensamentos. Eu posso olhar minha energia, mas agora eu vou olhar atrás dessa energia, para ver o que está condicionando essa energia. Então, a noção de paisagem, ela vai substituindo a noção de karma. Ela é mais sutil do que a noção de karma. Porque a noção de karma,
O karma vem por grupos dentro de paisagens. Então, se eu trocar a paisagem, aquelas estruturas kármicas que eu acionava, agora já não aciono mais. Então é uma linguagem mais sutil do que essa do karma. A linguagem do karma, ela tem a tendência a conduzir uma interpretação individual. Isso é o meu karma. Aqui nós estamos pulando por cima disso. Não é que seja um karma de um ou de outro, são paisagens. Quando a pessoa penetra naquela paisagem, ela fica sob efeito da operação daquelas estruturas kármicas. Então isso mais facilmente conduz a uma linguagem que a gente pode observar os estados mais, vamos dizer, as compreensões, as visões mais elevadas. Aí nós vamos introduzir a noção de Alaya Vijnana, que é a estrutura toda dos karmas gerados por todos os seres, e a gente vai ver que nós estamos em grupos dentro daquilo, em pedaços daquilo. Nós podemos saltar de um lugar para o outro, mas especialmente nós podemos saltar de Alaya Vijnana como um todo em direção às mandalas. Então, quando a gente vê que a gente pode pensar, mas pode saltar de paisagens também, a gente entende melhor esse aspecto vazio da mente, esse aspecto livre da mente. Então, essa já é uma linguagem que nos permite depois incorporar essas estruturas da noção de liberdade da mente. Agora, como um todo, no nosso sangue, nós estamos introduzindo, cruzando esse portal do aspecto da energia também. Então, isso eu estou aqui introduzindo no início, mas isso corresponderia a uma etapa bem adiante no programa. Mas eu estou puxando ela para o início, agora estou olhando tudo com esse olhar. Eu espero que a gente gere essa linguagem e consiga pular por cima disso. Assim, porque a energia, agora a gente está vendo, é um aspecto que ultrapassa a limitação da abordagem da mente, olhando a própria mente. Isso é uma vantagem. Seria correto eu dizer que as estruturas kármicas e a paisagem são coemergentes e que elas acionam os lumes? As estruturas kármicas e as paisagens, elas vêm juntas, né? E elas acionam os lumes, com certeza. Eu não sei se estava te referindo à coemergência da estrutura kármica e da paisagem. Era isso? É isso, né? Porque normalmente a gente usa a expressão coemergência da experiência sensorial com o conteúdo das paisagens ou dos karmas, né? A gente usa a noção de coemergência assim. Ou seja, quando emerge em mim a paisagem dos infernos, eu olho para os seres e vejo coisas ameaçadoras. Então, a coemergência, de modo geral, a gente usa assim. Então, a coemergência inclui esses aspectos todos. Assim, então, agora aí surge o karma, surge paisagem, surge identidade, surge energia, surge visão de mundo, tudo isso coemergente. Né? A gente pode pensar que isso é alguma coisa que acontece para as pessoas em geral, mas os cientistas, por exemplo, não têm isso. Mas eles têm, dentro da visão deles, de mundo, né? O mundo coemerge, assim, uma visão cósmica, o cosmos sempre coemergindo, outras visões de mundo, outras visões de universo vão coemergindo o tempo todo. Por quê? Porque eles têm uma estrutura cognitiva operando, com espaços de possibilidades, eles olham para frente e veem o mundo. Isso foi estudado no budismo, naturalmente isso é a base do budismo, mas isso é estudado também em filosofia, né? Wittgenstein estuda isso. Ele vai, de saída, ele vai explicar que o mundo, ele surge do espaço de possibilidades que a própria mente oferece. A mente está trabalhando. Essa noção de espaço de possibilidades, ela é muito próxima da noção de paisagem. Cada um dos elementos desse espaço de possibilidades é como se fosse um pensamento. Aí eu tenho um conjunto, um espaço de possibilidades. Aí quando eu estou pensando, eu sempre penso através de espaços de possibilidades. Não tem outra possibilidade.
Essa é o pensamento comum, as pessoas operando a mente de modo comum. E Wittgenstein, Robert Thurman considera ele uma emanação de Manjusri. Tem um livro que chama Golden Speech, que é os ensinamentos de Tsongkhapa sobre a própria iluminação dele de Tsongkhapa. Ele dizendo como que gerou a lucidez na mente dele. Então, isso é traduzido para o inglês com o título de Golden Speech. E Robert Thurman traduziu esse texto e fez um comentário que é metade do livro, metade da publicação toda é Robert Thurman falando. Ele dedica 21 páginas ao Wittgenstein, dizendo que Wittgenstein é uma emanação de Manjusri. Eu acho isso super importante, porque é uma interface com a nossa cultura, né? Wittgenstein talvez seja o filósofo mais importante do século em que eu nasci, no século passado. Eu sou da primeira metade do século passado, assim, não sei o que vai acontecer. Paisagem, assim, né, dentro do budismo tradicional. Qual seria o nome em tibetano? Talvez reino, né? A coisa mais próxima são os 6 reinos. Mas eu não sei qual é o nome que se dá para isso. Assim. Mas o que orbita em volta disso são os 6 reinos e as mandalas, e as terras puras. Essa noção. Né? Também tem práticas onde a gente organiza isso. Por exemplo, nós vamos fazer prática e a gente diz: eu estou no lugar certo, no momento certo, com o ensinamento certo e com os companheiros corretos. Né? Assim. Então a pessoa organiza a paisagem, naquele lugar ela vai praticar, nesse espaço sutil. Né? Então o fato de nós criarmos essas paisagens é notório, assim, dentro do Vajrayana, especialmente do Vajrayana com sinais. A gente trabalha isso direto. Assim. Então, quando a nossa visão se desenvolve, eu vejo a mandala ao redor, tudo muda de significado. Né? Aí tem aquela expressão assim: os olhos da pessoa, no estágio de completitude, os olhos da pessoa são os olhos da deidade. Tudo que a pessoa vê é inseparável da deidade. Né? Só que nada disso está explicado. Aí eu vou girar os olhos de Tara, eu vou olhar com os olhos de Aryatara. Aí tudo que eu vejo é emanação de Aryatara. Aí parece uma coisa super forçada, né? A emanação de Aryatara. Na verdade é coemergente. E aquilo antes de ser manifestação de Aryatara era manifestação da ignorância. Coemergente também. Então, agora eu vou sentar com os olhos da ignorância, vou olhar em volta, o mundo todo é autossurgido com os olhos de Maharaja, da ignorância, assim, da avidya. Parece que isso só acontece quando é Aryatara. Não, isso acontece o tempo todo. Isso é o Prajnaparamita. Coemergência, né? E isso nos permite a conexão com a natureza primordial, porque os olhos de Maharaja são os olhos que estão usando o princípio da mente iluminada. Estão usando a própria visão de Samantabhadra, que é o Buda primordial. O Buda primordial se manifesta através, seja do que for, da ignorância ou da natureza lúcida. O Buda primordial está se manifestando. Essa é a visão de Vajrasattva. Vajrasattva purifica qualquer coisa. Ele purifica. Ele purifica a ignorância, porque eu estou olhando tudo com olhos de ignorância, tudo brotando com emergente a minha mente limitada. Mas esse fenômeno ele é mágico, ele é luminoso, a energia aparece tudo. Então a gente vê o fenômeno acontecendo. Né? Aí Vajrasattva, ele olha isso e vê logo o Buda primordial. Ele abandona a noção comum e vê o Buda primordial. Então essa é a purificação de Vajrasattva. Né? Esse é o olhar. Assim. Então eu acredito que esses ensinamentos, eles vêm, tudo aquilo que a gente estudar sobre mandalas, vai aparecer isso. Né?
as oferendas de mandalas, todos esses aspectos eles estão ligados a isso. Mas não tem a palavra paisagem que eu lembre. Mas essa palavra ela ajuda. Imagino que no futuro vai aparecer em sânscrito essa palavra também, assim, né? Traduzida do português, mas aí nós vamos... Loca. Loca é interessante. Loca é uma boa expressão. Essa foi uma boa ideia. Eu acho que essa é uma boa palavra, loca, né, que é em sânscrito. Eu acho que no budismo usa loca também, né? Usa loca. Mas no hinduísmo com certeza. Aí tem a noção dos lokas, que são mundos como mundos esféricos que flutuam no espaço. Então são lokas, né? Aí a gente olha aquilo como mundos. O loka é como se fosse um pouco mais amplo, né? Como se fosse um conjunto de paisagens, assim. Mas já está bom, né? O samsara é um loka. Mas dentro da nossa mente é que esses lokas estão efetivamente existindo, assim, eles não existem como alguma coisa do lado de fora, né? Então diferentes pessoas podem estar em diferentes mundos. Um adolescente dentro da casa da mãe, ele está num local particular, com certeza, assim. E a mãe está num outro local, aí eles não têm linguagem, só de vez em quando, assim. Então algumas vezes esses mundos têm alguma superposição, assim, pequena. É uma coisa muito interessante. Aí a menina casa, de repente, tem uma superposição com a mamãe, assim, elas se encontram e aquilo funciona. Maravilhoso isso. Então esses mundos eles existem assim. Então a nossa realidade ela é complexa, ela é múltipla, né? Maravilhoso assim. Então nós vamos fazer dedicação. Quer dizer, eu vou fazer aqui, que os méritos